no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão o quê? Incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. É nesse momento que vai se cumprir. Quando vivos e mortos forem transformados para não mais morrer, a morte perdeu e foi tragada. Ela já perdeu para Cristo e agora é tragada pela vitória. Entende? Entende? Mal comparando, imagina um ringue de MMA, né? Jesus, né, deu um knockdown, mas ela ficou lá, ainda está lá, tentando ficar de pé. Mas nesse momento, ele vem e finaliza ela. E não dá nem para ela bater. Ela se acaba. Ela é tragada pela vitória. Amém? Claro que vitória para quem? Vitória para quem, irmãos? Para os servos do Senhor. Para os que não são servos, ela continua valendo. Mas para os servos, ela não tem mais como tocá-los. Ela não tem mais como dominá-los. Porque o nosso corpo será igual ao corpo de Cristo no sentido de imortalidade, incorruptibilidade. Não em sentido de poder. O poder dele é dele e não é dado a ninguém. Ele empresta para a igreja para servir para a obra, para pregação, para milagres, para bênção. Ele empresta esse poder, mas o poder continua sendo dele. Imagine, mal comparando de novo, imagine como se ele fosse o sol, nós a lua. A lua brilha, irmãos? Brilha? Não brilha. Ela reflete o brilho do sol. Mal comparando seria isso. O brilho não é nosso, é dele. Ele emprestou para nós, para ser usado. Mas ele vai nos presentear com um corpo que não morre mais. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem. Eita maravilha! Aleluia! Amém? Diga graças a Deus. Esse dia está perto, irmãos. Está tão perto, irmãos. Se agarra com Ele, querido. Tira os olhos desse mundo velho, podre, corruptível. Para com isso, queridos. Sejamos nós. Eu estava ouvindo, como é o nome daquela menina pregadora, pastora lá da Paraíba, do Pernambuco? Thalita. Estava ouvindo a mensagem dela hoje, tá? E ela estava falando uma coisa que eu guardei no meu coração. Ela dizendo assim: olha, Maria foi convencida pelo anjo a obedecer a Deus para que nascesse o Filho de Deus. Eva foi convencida pela serpente a duvidar de Deus. Quem é que está te convencendo, meu filho? Quem é que está te convencendo? É a palavra ou o mundo? Entende o que eu estou dizendo? Sim? Vamos lá, irmãos.
Apocalipse 20, do 10 ao 12, diz assim: o diabo que tinha enganado foi lançado aonde? O diabo que os tinha enganado, aqui o verso 10, foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram o quê? Se encontram a besta e o falso profeta, e serão o quê? Atormentados de dia e de noite para todo sempre. Verso 11, verso 11. E vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. É Deus que determina para onde você vai ou suas obras? Aqui diz que as suas obras. Segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros, de acordo com o que estava escrito no livro. Verso 13. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O inferno não é o final, não deixe ninguém te enganar, dizendo que o inferno é o final. Não é. O inferno é fogo, é tormento, o inferno é sofrimento, mas não é o pior. O inferno é uma espécie de prisão provisória, está ali só esperando o dia de julgamento, mas depois do julgamento é pior, meu filho, é o presídio. Não é prisão temporária, não é cadeia, não, é o presídio. Você leu o verso 14 comigo? Vamos ler de novo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, irmão.